é só reafirmar o que nós realmente sentimos, que aqui é o melhor lugar do mundo, a casa do Pai.
Amadíssimo, amado de Deus, Pai querido, te agradecemos por essa oportunidade de estar um pouco dos teus filhos aqui para te agradecer pela vida, pela saúde, por o Senhor ter trazido a cada um deles aqui. Também, ó Pai, que o Senhor toma cada um dos teus filhos que aqui não vieram, o Senhor sabe qual o motivo, mas que o Senhor possa visitá-lo. Também, ó Deus, te pedimos que use o pregador dessa noite para que ela tenha falado o teu amor para conosco e que venha dividir o pão da vida segundo a tua vontade. Dá-nos a tua paz, a companhia do teu Santo Espírito, perdoa nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus faz tudo perfeito, né? E a gente trata de estragar. Na correria do dia a dia, a gente só quer ter, o nosso tempo vai encurtando, vai estressando, e com o tempo a gente descobre que o simples e o natural era melhor. A vida simples do campo, né? Que planta para comer, tem convívio com a família, mas enfim, vamos ver se a gente aprende antes de Jesus voltar. Nesse momento eu convido a irmã Fernanda para uma mensagem de um louvor especial. Cansada e aflita eu estava, minha alma clamava por paz. Caminhos trilhei, prazeres busquei, e ainda sentia missões. Então me lembrei de Jesus, de joelhos me pus a orar, clamei, supliquei por perdão, e com lágrimas disse assim:
Quero instrumento ser em tuas mãos. Aqui estou, Senhor. Saudamos a Igreja de Deus, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite, uma boa semana a todos vocês. É um prazer voltar a esse santo bom lugar. O tema que foi solicitado para que nós pudéssemos estar falando nesta noite é a respeito da igreja. E quando nós falamos em igreja, nós que somos aqui da América do Sul, no Brasil, um povo que bem acostumado com tantas denominações religiosas, nós temos também notado que nesses últimos 30, 40 anos, muitas denominações religiosas têm surgido no palco da história. E nós sabemos que desde 538 surgiu aí a chamada supremacia papal, a tradicional Igreja Católica Apostólica Romana, e depois já a chamada Idade Média, anglicana, presbiteriana, metodista, batista, inclusive adventista do sétimo dia. E todas essas igrejas têm as suas doutrinas, todas essas igrejas têm os seus ensinamentos. E nesses últimos tempos, nós temos percebido que a religião tornou-se realmente um comércio. É triste dizer isso, mas é fato. Eu até numa determinada feita, num grupo de irmãos, ali na porta da nossa querida igreja, conversando com os irmãos, eu falei assim com eles: irmãos, vamos abrir uma igreja para nós? Nós alugamos um salão, colocamos aí umas 500 cadeiras, fazemos 3, 4 cultos por dia, todo dia, prega para o povo aquilo que eles querem ouvir, que é sonho, mentiras, ilusões, e vocês vão ver como que realmente nós vamos estar num período de 1 ano. Dizem que atrás de toda brincadeira tem um ponto de verdade, né? Me arrependi tanto de ter falado isso, cheguei em casa, orei e pedi a Deus perdão. Mas o que acontece hoje em dia? Eu me lembro que no tempo que eu tive a oportunidade de ter um programa de rádio, nós éramos os únicos adventistas ali, eu e o irmão Jackson, a irmã Angeli. Os outros eram literalmente irmãos das igrejas pentecostais, pessoas maravilhosas, fantásticas, amigos, enfim, mas era muitas vezes complicado para mim. Quando nós chegávamos no estúdio, tinha que esperar ali a pessoa sair, a pessoa entrava, dava uma limpada na mesa, nos microfones, e nós entrávamos. E muitas vezes chegou a coincidir de tudo que ele tinha falado no programa dele e eu dentro da Bíblia desmenti. Não porque eu queria, porque é assim diz o Senhor. Esse era o nome do nosso programa. Então era muito complicado. E hoje nós encontramos aí no cenário religioso denominações religiosas das mais variadas. Eu, pela misericórdia do Pai, sempre sou convidado para estar aqui, ali e acolá, inclusive em igrejas pentecostais. Já preguei várias delas. Igreja do pastor Márcio Simeão Dias, igreja do pastor Roberto, igreja do missionário Joaquim Dias Neto. Essa rapaziada me conhece, eu não vou, mas vai lá levar uma mensagem para a gente. Eu vou. Do jeito deles, eles gritam, glória a Deus, aleluia, Rubi canta, labachúria, labacai, nós sabemos muito bem como é essas coisas, né? Mas eu estou ali, com amor no coração e amor a eles também, porque eles também são o povo de Deus. A gente vai ver isso já, daqui a pouco. E eu trouxe aqui uma curiosidade para vocês. A gente às vezes fica assim, pensando até onde realmente vai um pudor de um ser humano, né? E eu estava vendo aqui o nome de algumas igrejas, e elas têm esses títulos aqui, ó. Algumas eu vou ler aqui. Igreja da Água Abençoada, Igreja Adventista da Sétima Reforma Divina, Igreja da Bênção Mundial Fogo de Poder, Congregação Anti-Blasfêmias, Igreja Chave do Éden, Igreja Evangélica da Abominação à Vida Torta, Igreja Batista Incêndio de Bênçãos, Igreja Batista Ó Glória, Congregação Passo para o Futuro, Igreja Explosão da Fé, Igreja Pedra Viva, Comunidade do Coração Reciclado, Igreja Evangélica Missão Celestial Pentecostal, Igreja Cortina Repleta de Bênçãos. Aí, irmãos, e vai por aí afora. E vai por aí afora. Às vezes nós podemos até, entre aspas, rir desses nomes,
Mas são pessoas que, por um motivo ou outro, estão ali, tentando pregar a palavra de Deus. Uma certa feita, um grupo de homens chegou para Jesus Cristo e falou assim: mestre, nós repreendemos um homem aí, ele não anda conosco, e estava pregando aí, estava falando a palavra. Jesus Cristo falou: não, vocês não podiam ter feito isso, deixa ele pregar. Quem não é por nós, é contra, né? Não. Quem não é contra nós, é por nós. Então deixa eu falar. É como eu falei aqui, daquele querido irmão que eu tenho grande carinho e respeito por ele, já tive o prazer de vê-lo pessoalmente pregar. Pastor Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana. Eu gosto muito desse irmão, o modo como ele prega. Infelizmente, é como eu falei, quando chega em determinados pontos, principalmente da imortalidade da alma e da observância do dia do sábado, o negócio esguela a ladeira abaixo. Mas é como eu também falei, né, naquele irmão que a Bíblia nos diz em Coríntios, chamado Apolo, que era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. O que você vai dizer para uma pessoa que é eloquente e poderoso nas Escrituras? O que você vai ensinar para alguém que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado? Mas o que foi justamente o que Áquila e Priscila fizeram. Deram um remanejamento para Apolo e deram para ele realmente um norte. E nós estamos aí, mais de 35, 38, 40 mil religiões espalhadas pelo Brasil afora. Mas, biblicamente falando, quantas igrejas nós conhecemos? Somente duas: a Igreja de Deus e a Igreja de Satanás. E eu vou ver isso com você agora na Bíblia. Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, e o capítulo de número 16. Vamos ver o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falou em um dado momento na história da humanidade. Evangelho de João, capítulo de número 10, e o verso de número 16. João, capítulo 10, verso 16. Amém? Amém. Assim diz o Senhor: ainda tenho outras ovelhas não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Ou seja, uma só igreja e um pastor. As minhas ovelhas estão dispersas pelas mais variadas denominações que você possa imaginar. Elas estão lá, me servindo à luz que elas têm, do modo como elas realmente foram ensinadas. Eu fico vendo muitas vezes aquele período do mês de outubro aqui no nosso país, chamado Brasil, o chamado dia 12 de outubro, onde muitos queridos irmãos, amigos e até parentes nossos vão à Basílica da Aparecida, lá na Via Dutra, e pessoas que têm um amor realmente infindo para com aquele ídolo, a ponto de saírem andando a pé, quilômetros e quilômetros, outros até carregando uma cruz, por amor e por dedicação, e por zelo e por carinho. Ellen White, a escritora e profetisa dessa igreja, em um livro dela chamado O Grande Conflito, ela diz que a maioria do povo de Deus ainda se encontra na igreja de Roma. Ela diz que muitos ainda não vieram, isso naquela época dela, para a igreja adventista, porque se tivessem vindo, iriam embora novamente. Isso é sério. Mas eles virão, porque a profecia reza que vai haver uma sacudidura na igreja de Deus. Tudo que é palha, grão quebrado e mirrado vai embora, um remanescente vai ficar, esse grupo virá para, juntamente com esse remanescente, então agora dar o fechamento da santa obra de Deus na terra. E Cristo falou: eu tenho outras ovelhas, eu tenho outros filhos e filhas, não desse aprisco aqui. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Quem é de Deus ouve a voz dele. E haverá um único rebanho, ou seja, uma única igreja e um único pastor. Então Jesus Cristo, ele é pastor de uma igreja singular. Agora, nós sabemos que tem um ser maligno, um oponente de Cristo e nosso, que ele também trabalha na paralela. E no livro de Apocalipse, no capítulo 3, João revela, fala aquilo que o Senhor Deus revelou para ele. E em Apocalipse capítulo 3, verso 9. Vamos ver o que está escrito ali? Apocalipse, capítulo de número 3, nós vamos ver o verso de número 9, amém? Amém. Na carta a Filadélfia, Jesus Cristo então falou assim: eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que assim mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Aqui está falando da sinagoga de Satanás.
a igreja de Satanás, o templo de Satanás. Ele tem algo na terra. Ele tem. E agora, para que nós possamos saber qual é de Deus e qual é de Satanás, precisamos realmente ter uma direção, ter um norte. Assim como o ponteiro, né, é fiel à bússola, você pode girar para onde você quiser, ela só aponta para onde? Para o norte, só para o norte. E a Bíblia é assim. A Bíblia é assim diz o Senhor. Eu, Senhor, não mudo. Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Passarás o céu e a terra, porém minhas palavras não vão lhe passar. Muitas vezes nós gostamos de remanejamentos. Estou falando da minha querida igreja adventista do sétimo dia. Às vezes, conversando com alguns queridos irmãos, você às vezes fica pensando como que realmente os negócios estão acontecendo. É o caso que aconteceu comigo no Colégio Adventista de Cidade Ademar. Quando o rapaz simplesmente perguntou para mim: irmão Rubens, sabe que Jesus Cristo não teve nenhum pecadinho? Desse jeito ele falou, pecadinho, não foi nem pecado. Olha para onde está a cabeça desse povo. Adventista, povo da verdade, povo da Bíblia, trabalha na instituição adventista, e não sei o quê, e papapá. Totalmente perdido, coitado. Totalmente perdido. E o que me deixa mais de boca aberta é porque ele é líder. Se o líder da igreja está assim, imagine os liderados, né? Agora, como que nós podemos identificar a igreja verdadeira? Porque tem um ditado que diz que nem tudo que brilha é ouro. Então, você precisa saber o que é. Precisamos ter essa convicção. Agora, a Bíblia ela nos recomenda como nós podemos encontrar a igreja verdadeira. Vamos ver aqui 2 tópicos. O Evangelho de João, por gentileza, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Vamos ver aqui o que o nosso Senhor está... Capítulo 7, perdão. Capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. O verso que é 17. Desculpem. João, capítulo 7. O verso 17. Vamos ver aqui o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse. João 7,17, assim diz o Senhor: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Aqui foi aquele momento de discussão, houve uma controvérsia ali de Jesus Cristo com aquelas pessoas. E Jesus Cristo falou: olha, se vocês quiserem realmente conhecer a vontade dele, Deus o Pai, vocês devem conhecer através de quê? Da doutrina, os ensinamentos. Veja se tem equilíbrio, veja se tem pudor. Coloque na balança de 2 pratos e veja para onde é que vai pender ou se vai realmente manter o padrão. Uma igreja precisa ter doutrina, precisa ter normas, precisa ter regras, mas é algo feito pelo Senhor Deus Espírito Santo. O nosso Senhor Jesus Cristo, uma certa feita, falou para aqueles homens: vocês aí lavam as mãos 7 vezes antes de comer, enfim, né? É uma higiene, nossa, mas por dentro o coração é como rapina. Vocês ficam ensinando doutrina de homens, e existe muita doutrina de homens. Vocês já ouviram falar aqui de uma igreja chamada Igreja Pentecostal Deus é Amor? Já? Do falecido Davi Miranda. Homem nenhum que quisesse congregar na igreja do Davi Miranda poderia usar barba, nem bigode, nem cavanhaque, nada. Ele não permitia. Aí eu pergunto, baseado em quê? Da onde que ele tirou isso? É uma doutrina da igreja dele. E para participar da ceia, lá do modo deles, nós sabemos, infelizmente é com fermento e vinho com álcool, as pessoas eram entrevistadas, se assim podemos dizer. Há uma carteirinha de presença. Se a pessoa não tivesse uma determinada frequência, ela não participa. Então os homens vão inventando coisas, sabe? Tirando da Bíblia coisa que Deus não tirou e colocando coisas que Deus não colocou. E eles abraçam aquilo porque foi um pastor que falou, foi um presbítero, foi um evangelista, foi uma bispa, foi uma pastora. Não examinam a Bíblia por si só. E Jesus Cristo falou: se vocês quiserem fazer a vontade dele, vocês devem conhecer essa vontade através da doutrina. E nós sabemos que nós, seres humanos, pobres mortais pecadores, nós não gostamos de ser doutrinados, né? Essa é uma realidade. Você já pode ver até com uma criança pequena. Muitas vezes, um dia desse eu estava andando aqui na avenida e uma criança de talvez 4, 5 anos de idade, a mãe andando com ela na calçada, na avenida, e ela queria soltar a mão da mãe, ela queria andar sozinha. E a mãe, claro, com aquele zelo, aquele cuidado, aquela proteção toda, carro para lá e para cá, ônibus, gente passando na calçada, e você via que a criança queria se libertar.
E a mãe querendo conduzir lá, e ela não aceitava de jeito nenhum. Então já é assim, a natureza humana é essa. Faço o que eu quero, do jeito que eu quero, ninguém manda em mim. É assim que nós somos, ser humano é assim. E no mundo religioso é a mesma coisa. Eu, quando fiz o estudo bíblico daquela querida irmã chamada Aparecida, que tinha o problema de visão, era cega devido a uma doença que lhe acometeu, eu encontrava com ela na avenida e nós íamos para a igreja. E eu fazia o estudo bíblico dela e ela lia em braille. E cada estudo, um apelo, ela entendeu, fazia oração, se batizou. Num determinado momento ela sumiu. Eu a procurei e ela falou: eu não estou indo mais na igreja de vocês, estou indo agora na Testemunha de Jeová. Eu falei: mas minha querida, você aceitou toda a mensagem, como nós ensinamos, orientamos. Vocês adventistas do sétimo dia cobram muito. E ninguém cobra nada. Se cobra ou deixa de cobrar, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Só que muitas pessoas, é como diz Paulo, né? Paulo, na carta a Timóteo, ele dá o conselho àquele grande pastor jovem: conjuro-te perante Deus e Cristo, que é de julgar vivos e mortos na manifestação do teu reino. Prega a palavra, insta, corrija, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque vai chegar tempo que não vão suportar ouvi-la. Como sentindo coceira no ouvido, vão se cercar de mestres, segundo o desejo do teu coração, eles vão se entregar a fábulas. Mas você, Timóteo, cumpre cabalmente o teu ministério. Tem pessoas que gostam de ouvir historinha, acha bonito fazer a igreja dar risada, mas deviam fazer a igreja chorar, cada um avaliar a sua vida, porque muitas vezes nós achamos que estamos acima do bem e do mal, e se nós formos analisar bem a nossa vida cristã, é muito provável que nós vamos nos decepcionar com nós mesmos, né? Então a doutrina, ela é uma das bases para que nós possamos encontrar a verdadeira igreja. E Paulo fala em Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, vamos ver ali, depois de 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo capítulo 3, vamos ver o que o apóstolo Paulo escreveu para o querido irmão Timóteo, grande Timóteo. Vamos ver ali o que ele fala a respeito da igreja de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, o verso de número 15. 1 Timóteo 3,15, assim diz o Senhor: para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja, singular, não as igrejas. E essa igreja de Deus, ela é uma coluna. Coluna é aquilo que sustenta. Nós encontramos 6 colunas na Bíblia. Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a lei é a verdade, a Bíblia é a verdade e a igreja é a verdade. Só que a profecia de Daniel lá rezava o quê? Que um chamado chifre pequeno, com boca que falava com arrogância, com insolência, iria magoar os santos do Altíssimo, perseguir os santos do Altíssimo, iria jogar as verdades por terra, e o que fez? Prosperou. O que ensina Sechonoye? As religiões do Oriente. Descubra o Deus que é dentro de você. Para quem incomodar Jesus Cristo, peça para um dos seus discípulos, ou até mesmo para sua mãe Maria. O Espírito Santo tem uma igreja aí que bate de porta em porta aos domingos na casa. O Espírito Santo não existe. É uma energia, uma corrente que vem de Deus. Ouvi isso muito deles. A Bíblia foi abolida no Antigo Testamento. Olha só. E a igreja não importa a igreja que você está indo. Há uma igreja pentecostal aí que tem um corinho que diz assim: não importa a igreja que tu és, se ao pé do Calvário tu estás, se o seu coração é igual ao meu, dê a mão e meu irmão serás. Não importa a igreja que você é? Quem disse isso? Importa sim. Importa sim. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Precisam ter essa sensibilidade. Precisamos ter essa sensibilidade. Quando eu estava ali próximo da Praça da Árvore, encontrei com um querido rapaz, um conhecido meu de uns tempos. Ele é da igreja metodista. Ele falou para mim: irmão, mas é tempo de nós nos unirmos. Unir em quê? O que eu acredito, você não acredita. O que eu tento lutar para viver a cada dia, aquilo que Deus pede, porque não é fácil viver. Não é, porque tem uma natureza ainda humana que ainda nos toma. E ele falou que era tempo de nós nos unirmos. Eu não falei nada, evidentemente, porque não era o momento. Como diz Eclesiastes, é tempo de falar, é tempo de ficar calado, né? E talvez até do modo como eu fosse falar, talvez ele iria até já nem querer mais olhar para mim. Mas fazer o quê? É assim mesmo. Agora nós vamos ver aqui
uma base pela qual a igreja de Deus é sustentada. Abra sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo de número 2, queridos irmãos. Efésios, capítulo de número 2. Nós vamos ver 2 versos desse livro que o nosso querido irmão e apóstolo Paulo escreveu. Aqui ele vai falar sobre a vocação dos gentios. O que é um gentio? O gentio era todo aquele que não era judeu. Tudo que não era judeu era um gentio. E aqui então, agora Paulo falando da convocação deles, ele relatou algo que estava no verso 19 e no verso 20. Efésios capítulo 2, verso 19 e 20, assim diz o Senhor: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então aqui há uma base que sustenta. Essa primeira coluna está alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos, que é o Novo Mandamento, e o Antigo Testamento através dos profetas. Essa é a base. Um conjunto de 66 livros que nós conhecemos. Como eu também já conheci pessoas que iam de uma determinada igreja e falou que não, lá na nossa congregação nós só estudamos o Novo Mandamento. O Antigo foi abolido, Cristo aboliu na cruz do Calvário. Até no estudo bíblico agora sábado passado, nós estudamos sobre o chamado milênio. Há uma profecia lá de Jeremias que ele falou: olhei e eis que a terra estava vazia, não havia brilho de lua, de nada, de estrelas, nada, não tinha ave alguma. Eu perguntei para o rapaz: essa profecia já se cumpriu? Ele gentilmente me chama de seu Bruno, mas falou: não, senhor, pelo jeito não. Eu falei: claro que não. Agora, com que autoridade as pessoas anulam uma profecia que ainda não se cumpriu? Só para satisfazer o ego do seu coração? E sem contar outras profecias que não se cumpriram ainda, né? Mas aí esse realmente é o perigo, é as pessoas andarem por conselhos e orientações de pessoas que se intitulam realmente líder de uma igreja e infelizmente chegam nesse nível, né? Agora, a igreja verdadeira, ela aceita toda a Bíblia como única regra de fé e prática. É aqui, é assim diz o Senhor. Eu sempre falo e tenho falado, nós temos que nos esforçar, fazer a nossa parte, porque realmente não é fácil. A nossa natureza humana é danada, é terrível. Esse grande homem de Deus chamado apóstolo Paulo, ele tinha também com ele essa complicação. O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele mesmo chega a falar dele: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo tinha essa luta. Você tem essa luta? Eu tenho. Quantas vezes eu acordo 5 horas da manhã para ir para o meu trabalho, dou uma meditada na lição da escola sabatina, ligo ali, coloco um sermão bem baixinho de manhã ali na cozinha, preparo alguma coisa para comer, para poder sair do trabalho. Eu faço oração: meu Deus, me guarde, que o Senhor Deus Espírito Santo hoje use minha mente e meu coração, que o teu santo anjo esteja ao meu lado. Quando eu viro a esquina na UPC, dá vontade de matar o primeiro que eu encontro. E há 5 minutos atrás eu tinha acabado de orar. Não é brincadeira não, não é fácil. Agora cabe a mim me dominar, eu tenho que me dominar, até para não trazer escândalo. E as pessoas, você sabe como é que é, né? A primeira coisa que vão falar: mas você não é da igreja? Por que você fez isso? Você falou aquilo. Então nós temos que realmente, sabe, sermos cooperadores com a nossa salvação. Isso também é Bíblia. O apóstolo Paulo pede isso. Você cooperar com Deus na sua própria salvação, se colocar numa posição em que Deus possa estar te achando. Não é brincadeira não. Então nós vemos aqui que o primeiro tópico aqui é o alicerce do fundamento dos apóstolos e o alicerce do fundamento dos profetas. Vamos ver aqui um outro prisma sobre a igreja verdadeira, o que ela realmente ensina. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, queridos, verso de número 12. Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 4. Nós vamos ver o verso de número 12. O que a Santa Escritura nos traz nessa noite? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso de número 12. Amém? Amém. Assim diz o Senhor: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O nome é Jesus, ponto final. Não fique procurando pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo. Não fique inventando moda. A salvação é através de Jesus Cristo e acabou.
Ah, eu vou fazer isso para ajudar na minha salvação, vou fazer aquilo, vou... Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Só que nós somos salvos para boas obras. Você trabalha, separe o dízimo. Você tem a ciência de que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, cuidado com o que vai se alimentar, vai beber e até mesmo vestir. Cuidado com o que vai assistir, vai ler. No livro de Isaías e no Salmo há ali uma pergunta: quem vai morar com chamas eternas? Aquele que com gesto de mão rejeita o suborno, aquele que tapa seus ouvidos para não ouvir falar de crimes. Tem umas pessoas aí que gostam de certos tipos de programa de televisão que você pode pôr até uma bacia embaixo que o sangue está pingando. Gosta de tragédia, de crime. Aquilo ali é o retrato que Satanás está mostrando para você dentro da sua casa. Olha aqui que eu faço com o planeta Terra, ó. Terremotos, maremotos, assassinatos, estupros, pedofilia. E tem gente que é conhecedor da Bíblia e tem prazer de sentar no sofá e ficar vendo essas coisas, enchendo a mente, poluindo com essas informações negativas. Então nós temos que ter essa convicção: a nossa salvação, ela virá única e exclusivamente da parte de Deus, não por nada que nós possamos fazer, para que a salvação não seja pelas obras. Eu já tive assim um momento de ouvir de algumas pessoas que, se você não fizer determinadas coisas, a sua salvação está em risco. Você tem noção quantos guardadores do sábado estão perdidos? Quantos vegetarianos estão perdidos? Quantos dizimistas, ofertantes e pactuantes estão perdidos? Quantos líderes de igreja estão perdidos? Isso é profecia. Isso é o livro da irmã White. É que o povo não gosta de ler isso, e não gosta de ouvir isso do público de uma igreja. As pessoas gostam de ouvir sermão que está tudo bem, está tudo legal, está tranquilo. E nós precisamos realmente acordar para a realidade da vida. Eu fico pensando naquele camarada chamado Judas Iscariote. O cara andou com Cristo 3 anos e meio. Viu Cristo, tocou em Cristo, se assentou onde Cristo se assentou, dormiu onde Cristo dormiu, comeu com Cristo, viu os milagres e foi se matar enforcado. Imagine eu e você que andamos pela fé, né? Deus tenha misericórdia de nós. E Deus tire de nós a arrogância, a presunção, a vaidade, e acharmos que muitas vezes estamos aí acima do bem e do mal, quando na realidade, se nós tivéssemos que dar uma nota mesmo para nós, de 1 a 10 como cristãos adventistas, eu acho que a nossa nota iria ser uma nota baixa, né? Infelizmente, é fato, não tem para onde negar. Existe uma outra grande verdade que é ensinada pela igreja verdadeira. Aquilo que foi relatado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está escrito no Evangelho de João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A segunda vinda de Cristo é fato, é doutrina. Existe uma igreja aí que diz que Jesus Cristo já veio em 1914. Eu perguntei para essa pessoa, mas quem estava vivo na época parece que não relatou nada. Não, é pela fé. Outros dizem, imagina que Jesus Cristo vai voltar aqui para fazer o quê? Se ele voltar aqui, ele vai ser crucificado de novo. Eu já tive o desprazer de ouvir isso, sendo que nem aqui ele vai pisar. Paulo diz que os mortos ressuscitarão em Cristo primeiro, e depois nós seremos transformados e vamos encontrar com ele no ar. Mas as pessoas não leem Bíblia, não leem. Eu fico vendo muitas vezes nas classes de escola sabatina no sábado pela manhã, você fica em pé assim olhando, tem uma unidade com 8, 10, 12, 15 irmãos, e você vai passando os olhos assim nas lições, lição tudo em branco. Quando você faz a pergunta da lição de domingo ou de segunda-feira, alguém por gentileza que estudou, dê aí uma cooperação, todo mundo quieto, ninguém fala nada. Isso é preocupante. Isso é preocupante. Não é fácil, não. Você acha que é fácil para um diretor de ministério pessoal vir aqui e ficar, olha gente, vamos sair, fazer trabalho missionário, olha, entregar livro, entregar folheto, olha, vai ter evangelismo. Não é fácil, não. Você ficar empurrando uma igreja, um povo que não quer nada. É complicado. Um diretor ou diretora de escola sabatina, ó gente, a lição, precisa comprar, já estão com a lição nova. Eu já devo saber da minha obrigação. Diretor nenhum de departamento precisa estar falando para mim o que eu tenho que fazer. Mas
fazer o quê, né? Se não falar, não vai. Então vamos aí tendo amor, paciência, compaixão, misericórdia com aqueles mais